Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre um tema que surgiu a partir do escândalo do álcool e do metanol, que é a formação do cérebro dos jovens. E para que você entenda que o cérebro dos jovens estão em formação até os 25 anos, isso a gente vai abordar, vou mostrar para vocês. E o quanto que o álcool prejudica na sua forma consumível, né? Não no, contaminada, já prejudica isso. E os problemas em torno dessas duas questões, né? Consumo de álcool, a contaminação e os jovens e o consumo de álcool, tá bom? Importante vídeo, aspecto educacional e entendimento de neurociência e a solução. A solução que pode ajudar algumas famílias a não entrarem nesse problema, tá bom? Vamos lá? Então vamos entender isso aqui, ó, o cérebro em construção, navegando riscos e empoderando escolhas na juventude. Os jovens precisam consumir, os jovens consomem, não consomem. Vamos entender um pouco isso? O cérebro adolescente, a biologia por detrás do aumento dos riscos, né? Propensão à impulsividade, isso é uma característica da juventude, né? Alta sensibilidade emocional e vulnerabilidade a influências externas, justamente por ele estar nesse processo de formação e aceitação social. Nós temos aqui que a idade de maturação, fisiologicamente falando, do cérebro é 25 anos. Ok? Então, essa é uma evidência, né, da científica em relação à construção do cérebro. Vamos lá? O descompasso, né? Um acelerador ativo e um freio em desenvolvimento. O que acontece é o seguinte: o sistema límbico, a parte emocional do cérebro, que busca recompensa, emoções distintas, ele já está funcionando durante a formação, né, durante a juventude. E o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, mais inteligente, mais reflexiva, que enxerga mais médio e longo prazo, ainda está em formação. Então, essa metáfora, né, um carro com um acelerador extremamente potente e um sistema de freio ainda em desenvolvimento, é o melhor modelo, né? Então a gente não deixaria um carro desse sair, né, com um tremendo motor e a capacidade de acelerar sem um freio funcionar direito. E isso é o jovem, tá? Então é importante entender isso, né? E replicar, né, repetir essa ideia dos 25 anos. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre essa janela de vulnerabilidade, né? Porque a adolescência tem a característica de uma neuroplasticidade, uma capacidade de aprendizado muito grande que o jovem tem, poder de sinapse, né, e oportunidade de aprendizado. Mas eu tenho um risco elevado porque, particularmente, nessa condição de formação, o álcool tem um impacto muito maior na estrutura. Então isso prejudica bastante por causa que o consumo acontece num momento de formação, então o impacto é maior. Vamos entender isso, né? O poder do contexto com ambientes sociais e a tomada de decisão. A característica do jovem, do adolescente, é por recompensas sociais, né? E a importância dos grupos, a presença de amigos e ele se sentir pertencente a um grupo, isso tem uma influência muito poderosa sobre ele. Então, o trabalho preventivo eficaz é trabalhar nesse aspecto de acolhimento. Então, aqui a terapia, o trabalho de aconselhamento, o trabalho de apoio, as atividades físicas, a prática esportiva tem especial importância justamente porque você está pegando o ponto de risco e fragilidade e fazendo um reforço e um desenvolvimento bem ali. Então é duas vezes mais probabilidade nessa fase, né, de decisões de risco na presença de amigos e três vezes mais aumento da atividade cerebral em busca de recompensa social. Um aspecto interessante, né, por causa do evolucionismo, né, isso seria importante para a sobrevivência de corpos frágeis. Aqui, o consumo de álcool. 63,3% dos jovens entre 13 e 17 anos já experimentaram álcool. Então, nós estamos falando até 17 anos. São menores de idade, não poderiam, e 63% já consumiram, né? 34% tem um início precoce, né, com primeiras doses antes de 14 anos. E 47% dos jovens relatam já terem vivido episódio de embriaguez, né? Que é gravíssimo, gravíssimo. Então é uma realidade alarmante isso, sabe? É um consumo descontrolado, é uma droga de consumo descontrolado na sociedade. Então, aqui, sobre 34% de escolares, né, terem experimentado álcool antes dos 14 anos, tem um risco neurológico. Você tem um cérebro em formação e está dando uma substância que prejudica a formação. Né? E 47% relataram um episódio de embriaguez desses que consumiram. Né? Então, quase metade, né, de quem bebeu relata ter ficado bêbado. É bem, bem grave. Ah, porque nós estamos falando de danos. Então, desses 32%, né, de 18 a 24 anos, que é o outro terço, né, que a gente está avaliando, eles já viveram o que eles chamam de binge drinking, a ideia de um nível alto de embriaguez. Né? Mulheres 4 doses, homens 5 doses. E aqui é um dado, o comportamento maximiza dano neurológico. Então, assim, nós estamos falando antes dos 25, o cérebro ainda não está completamente formado, não é um cérebro adolescente, mas nós temos um aumento das dosagens. E curiosamente, apesar de estar mais ou menos dividido, você tem uma leve tendência de embriaguez leve, tá? Porque a gente pensa, os homens ficam mais. Não, é até meio a meio, tá? Uma leve tendência para as mulheres, né, terem esse comportamento. Então, isso tem aumentado o consumo de álcool mais, né, a velocidade de aumento ultimamente, né, nos últimos anos, tem sido as mulheres. Talvez porque os homens já bebessem muito também, mas isso tem
uma questão grave na sociedade, assim, né? Das mulheres também estarem entrando por esse vício, por essa porta de vício que antes era uma característica masculina. As consequências de longo prazo, né? Nós temos impacto cognitivo, dificuldade de aprendizado, e aí vai afetar a escola. Eles vão estar com um desempenho escolar inferior. Nós estamos falando de uma idade ainda que eles nem vão estar buscando o ensino universitário. E sendo que hoje em dia, num nível de competição global, nós temos que falar em mestrado, doutorado, pós-graduação e coisas desse tipo, e nós estamos intoxicando os jovens e dificultando o primeiro estágio desse, né? Nós temos aumento de ansiedade, depressão, saúde mental, que é a principal preocupação hoje em dia do brasileiro, né? E claro, os riscos imediatos de acidente, trânsito, né? Gravidez não planejada e também está relacionado à questão do consumo do álcool com infecção sexual, que a, gera esse tipo do comportamento mais menos controlado, né? Então surgem mais desses problemas. Então, o risco de transtornos relacionados ao álcool na vida adulta é 4 vezes, para quem começa nessa idade, é 4 vezes maior a chance de ter problema na fase adulta. Então, você vê que 4 vezes maior o risco. Então, você vê que a semente é plantada lá ali na adolescência. E aqui tem a questão da intoxicação por metanol, né? E os níveis, né? De 6 a 10 ml de metanol puro já pode causar cegueira. E mais de 60, né? Superior é a dose letal. E nós tivemos os dois casos acontecendo, né? O metanol, ele é um álcool industrial, ele é incolor, o odor e sabor é quase idêntico ao outro. Então, assim, realmente é difícil de alguém perceber a diferença, né? A detecção é quase impossível. Que explica um pouquinho a diferença das fórmulas, né? E o mecanismo de toxicidade é no fígado, que converte em formaldeído e ácido fórmico. E a partir do fígado é que ele vai fazer a destruição. É um ataque silencioso e grave, assim, destruindo células do nervo óptico, no caso da cegueira, por exemplo. Então, de agosto a outubro tem os casos. E aí é uma coisa curiosa que esse gráfico aqui mostra, que eu queria conversar com vocês. Porque se falou muito por causa dos casos de São Paulo. Né? E aí houve evidência no Paraná e no Rio Grande do Sul. Mas só os outros estados não está se falando sobre isso. Quer dizer, assim, tudo bem, São Paulo é o pior estado, é onde né, tem um governador que não acha que é um problema porque gosta de Coca-Cola. Agora, aqui, os outros estados estão enfrentando problemas, sim. E, assim, é um problema nacional também, tá? Então é bom ter isso claro, assim, essa questão do consumo de álcool. Né? Ele está envolto num risco desnecessário, assim, e não tem estrutura de controle suficiente para impedir que a população esteja consumindo algo que não tem como saber a qualidade. Né? Então, da ressaca à cegueira. Aqui, muito interessante, muito importante, por isso que eu peço que você repasse esse vídeo para outras pessoas, porque ele explica aqui a questão se acontecer da pessoa. Então, a primeira fase vai ter dor de cabeça, náuseas, vômitos e dor abdominal. São de 0 a 12 horas. A segunda é emergência, já tem sinais de envenenamento grave, vai ter distúrbio visual, confusão mental. Então, se você agir em torno das 12 horas, você tem chance de não ficar cego, 100% de chance de salvar a visão. Mas tem que agir nas 12 horas. Então a mensagem crítica é assim: tá de ressaca, a ressaca não melhora, vai para o hospital, por favor. É essa a mensagem, tá? Pegou, bebeu, não devia nem beber. Bebeu, não melhorou da ressaca, vai para o hospital. Né? Porque corre o risco de ficar cego e dependendo da quantidade que estava ali, o fígado vai produzir a reação em relação ao álcool ruim que você não detectou e você vai morrer. Então, essa mensagem é muito importante vocês tentarem repassar. Olha aqui. Ah, outras dicas, né? O preço é uma, o outro álcool industrial é mais barato, então se o preço da bebida estiver mais barato, desconfie. Mas assim, a partir do momento que o cara está fazendo maldade, ele aumenta o preço da bebida barata, né? Tente ver quem vendeu a bebida, quem que é o vendedor, se tem nota fiscal, se tem acompanhamento, se a bebida está lacrada, né? Também não é a melhor forma, porque dá para falsificar lacre, mas e se tem impressão profissional de rótulo, a tentativa, isso aqui é uma tentativa ruim de tentar minimizar o problema. Sinceramente, quem está falsificando também sabe disso, né? Então, mas eu estou passando a informação, estou sendo sincero com vocês, estou tentando aconselhar da melhor forma. Então aqui, ó, então protocolo de emergência. Em torno da 12ª hora é importantíssimo. Procurar ajuda médica, não se automedicar, fornecer informações cruciais de local, que bebeu, tudo isso. Alertar outras pessoas, quanto mais pessoas estiverem sabendo, melhor, porque pode ser que outras pessoas tomaram a mesma bebida e vai poder evitar mortes, né? E buscar tratamento médico. Por favor, tratamento é o hospital, tá? Não há condição de fazer esse tratamento em casa. Não há remédio, né, para isso, tá? Então, existe chance, se por acaso acontecer, de não ficar cego. Mas tem que ser, né, em torno da 12ª hora, o processo decisório, tá? Agora, como é que a gente trabalha de maneira eficaz em relação a isso? Porque eu falei, né, fiscalizar a garrafa não é a maneira mais eficaz. Primeira coisa, foco em resiliência, assim. Existem outras maneiras de fazer relação socioemocional. Não precisa usar a bebida para isso. Você pode buscar outras coisas na sua vida. Como lidar melhor com a pressão social, regular emoções, resolver problemas, tomar decisões mais conscientes, fazer terapia, fazer prática esportiva, fazer outros tipos de celebração que não precisa ter a bebida envolvida. Tá? Então isso é outra
Então, o processo de autoconhecimento, o processo de outros tipos de celebração, de inclusão de atividades para adolescentes, tem significativa efetividade, né, em relação ao problema da bebida. Então, se você desenvolve habilidades socioemocionais, nos jovens, eles têm 2 vezes mais chance de não cair em furada. Pensa nisso. Programa de prevenção baseado em evidências, então, né? Aí tem alguns programas que fazem esse tipo de trabalho na prevenção desses problemas. Você pode procurar isso também. Então, o papel da família e da comunidade e a busca sem preconceito de terapia, de apoio pessoal é fundamental dentro desse processo. Faz toda a diferença. Né? E você trabalhando na precaução. Então, diálogo familiar, ação comunitária. Né? E aí, aqui tem várias coisas que podem ser feitas para a comunidade para buscar outras alternativas que não há. Educação contínua, promover grupos positivos. Né? A chance de evitar consumo precoce com apoio familiar, com acompanhamento, com diálogo, 3 vezes maior a chance de evitar. E a redução do risco de 50%. Então tá aqui, ó. Concluindo. Para esse vídeo não ficar enorme e você poder passar para outras pessoas dizendo que o vídeo é interessante e passar algumas reflexões importantes. Né? Você vai ter, no nível macro, no nível mais maior, tem a questão das políticas de controle e proibição de vendas para menores, a questão de tributação, fiscalização, isso é parte que a gente pode cobrar às autoridades. No nível médio, trabalhar, ajudar as escolas com programa de prevenção, desenvolver projetos, né, de inclusão sociais, esportivos, né, campanhas de conscientização, né, ridicularizar quem perde a consciência porque toma esse tipo de substância. E no nível micro, sim, aí tem a terapia, capacitação da própria identificação do jovem, desenvolver autoconhecimento, meditar, desenvolver grupos de apoio, grupos de diálogo, né? Tudo isso é importante. E saber os sintomas e informar as pessoas, né, da gravidade e do caminho caso um acidente aconteça. Tá bom? Pro, proteger os jovens, proteger a nossa sociedade desse tipo de problema, não é só a questão da bebida contaminada. Nós estamos falando da bebida normal que causa deficiências mentais, de aprendizado e de o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Então, assim, é muito mais sério do que apenas o caso do metanol. Tá bom? Repasse coisas boas. Tá? Fica o vídeo aí pra você. Grande abraço, até o próximo encontro.